Fala pessoal do primeiro ano A, primeiro ano B, bom dia. Espero que todas vocês estejam bem, a família de vocês também. Vamos lá para a nossa correção, galera. Uma aulinha bem rápida, somente de correção de exercício mesmo. Eu peço para que vocês revejam as atividades, tá joia? Mesmo aqueles alunos que já me encaminharam pela plataforma, por favor, deem uma olhada e façam as alterações, tá bem? Façam as correções que forem necessárias aí. Bom, vamos lá. Eu não vou ler todas as perguntas, tá joia, pessoal? Vou ser mais objetivo em explicar o porquê de cada uma das respostas. Vocês têm aí a primeira atividade, né, que é uma questão do Enem, e aí vocês precisam considerar os textos abaixo que foram colocados. Então você tem o primeiro texto, que é uma carta, né, uma encíclica, né, de João Paulo II, Papa, e depois vocês têm um segundo textinho aí, um recorte de um textinho de São Tomás de Aquino, que foi um padre também católico. Ambos os textos, eles falam sobre uma junção de fé e razão, tá? E a gente precisa relembrar aqui que nós estamos falando sobre Idade Média, tá joia, pessoal? Então, São Tomás de Aquino surge nesse contexto aí, tá? Da Idade Média. Bom, precisamos entender também que o conhecimento, o saber, né, o conhecer, o acesso principalmente às literaturas, à leitura, o aprender a escrever, o aprender a ler, o raciocinar, isso era destinado ao clero, né, aos religiosos e a uma parcela da nobreza, né? Então a gente já entende que o conhecimento aí ele é algo um tanto quanto seletivo nesse período da Idade Média, tá? Não se esqueçam disso daí. Refletindo o primeiro e o segundo texto, podemos concluir que qual é a alternativa verdadeira então? Qual é a alternativa correta? Na número 1, então, a alternativa correta é a alternativa D, que diz assim: tanto a encíclica papal de Papa João Paulo II como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão. De fato, pessoal, a escrita aqui perspicaz, né, de Papa João Paulo II e de São Tomás de Aquino, o que elas têm em comum? Ambas apoiam um relacionamento entre fé e razão, né? Ambos dizem que é possível acessar a Deus por meio do raciocínio, é possível acessar a Deus por meio do uso da razão. Tá joia? Então, na nossa questão número 1 aí, a nossa alternativa correta é a alternativa E, ok? Beleza? Vamos para a questão número 2. Entre os intelectuais católicos da Idade Média, dois tiveram grande destaque. Um no período da Alta Idade Média e outro na Baixa Idade Média. Foram eles, foi assunto da nossa aula na semana passada, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? São aí os fundadores de duas teorias, a patrística e a escolástica, né? Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram esses dois pensadores. Então, a nossa número 2 é letra E, ok? A número 3, então, pessoal. Entre as grandes contribuições culturais que a Igreja Católica legou, ou seja, deixou para a humanidade, está a arte sacra. Entre os principais exemplos da arte sacra, nós podemos destacar, foram as mesquitas? Não foram mesquitas, né? Catedrais góticas e cantos gregorianos, as sinagogas, o yoga e a cabala, as catedrais românticas e os templos budistas. Então a alternativa correta é a alternativa B, na número 3, B de bola aí, tá bom? Então, o grande legado da arte sacra da Igreja Católica foram as catedrais góticas que nós vimos na nossa aula, né, nas nossas aulas anteriores, aquelas grandes igrejas com aqueles grandes tetos, né, que mostravam o que aí? A soberania de Deus e a pequenez do ser humano, né? Então, aquelas cúpulas enormes lá em cima das catedrais, aquelas igrejas de pedra, geralmente mais escuras, né, com uma iluminação não tão forte assim, que remete ao ser humano, remete a pessoa a um recolhimento para dentro de si, uma concentração maior em Deus, né? Então, seria essa a alternativa correta, tá? Número 3, alternativa B. Agora nós vamos ali para número 4, né?
A igreja integrou-se ao sistema feudal através dos mosteiros, né? Lembram o que são os mosteiros? Os mosteiros são aquelas comunidades religiosas, né? Tipo os seminários católicos que nós temos hoje, né? Os seminários religiosos, tipo os conventos das freiras e de alguns homens religiosos também, né? Então a igreja integrou-se ao sistema feudal através dos mosteiros, cujas características se assemelhavam aos domínios dos senhores feudais, como tinha. Então, a alternativa correta aqui da nossa número 4 é a alternativa B, né? O monopólio da cultura. Tinha também o monopólio da interpretação da realidade social. Lembra quando o professor falou para vocês do alto clero e do baixo clero? Então, quem vivia nos mosteiros, né, era o alto clero. Então, esse alto clero era quem escrevia os dogmas da igreja. Esse alto clero eram os que faziam o quê? Eram aqueles que promulgavam. Esse alto clero eram aqueles que faziam com que as ordens da igreja nascessem ali. E o baixo clero, que eram aqueles padres que ficavam em contato direto com o povo dentro das comunidades, eles executavam isso que esse alto clero que morava dentro desses mosteiros aí escreviam, né? Então, a nossa alternativa certa é a alternativa B, né? E é comparado a um sistema feudal porque eles eram, digamos assim, os senhores feudais da igreja, né? Esse alto clero que morava aí dentro desses mosteiros, eles eram considerados a cúpula católica, os superiores da igreja. Tá joia, pessoal? Aí nós temos a número 5. Na Idade Média, desenvolveram-se dentro da igreja instituições que tinham corporações de mestres e aprendizes, com privilégio e autonomia administrativa, e significaram importante avanço intelectual. O texto anterior refere-se a quê? O que a igreja criou nesse contexto da Idade Média? O que surge lá no ano de 1088? As universidades. Então, a número 5 aí é a alternativa E, tá? Então, a primeira universidade, ela vai surgir lá em 1088 na Itália, tá? Na cidade de Bolonha, na Itália, pessoal. Então, a alternativa correta da número 5 é a alternativa E, as universidades. Lembre-se quando o professor falou para vocês cuidarem com essa afirmação de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Se surgem hospitais, se surgem universidades nesse contexto, será que é correto dizermos que foi período de trevas? Cuidado. Questão 6, olha lá. Analise o quadro a seguir e selecione a alternativa que julga correta. Então, você tinha um quadro lá que falava sobre a Reforma Protestante, cisma do Oriente, cisma do Ocidente e também sobre o Tratado de Latrão. A partir disso, nós devemos, então, escolher, né, a partir da interpretação, uma alternativa correta. A número 6 traz, então, como alternativa correta a B. Vamos olhar, então? O ponto número 1 está ligado ao C, Reforma Protestante. Tentativa de alteração das doutrinas religiosas da igreja, principalmente a partir da crítica de venda de indulgências, né? O que era a crítica da venda de indulgências? Se lembram? Você vai doar tanto para a igreja, você vai pagar tanto para a igreja e você vai receber perdão dos seus pecados, né? Então ali, ó, a Reforma Protestante, ela critica isso, né? E ela coloca que o único meio para se chegar a Deus era através da revelação da palavra, do evangelho, né? Da palavra de Deus. Então, a número 1 se relaciona a C. A número 2 se relaciona a D. Cisma do Oriente. Divisão da igreja, que aí dividiu entre Igreja do Oriente e Ocidente, Igreja Católica Ortodoxa e Igreja Católica Romana, e surgimento do chamado cristianismo ortodoxo, tá? Depois você tem o item 3, que é ligado a B. Item 3, cisma do Ocidente. Divergências políticas que levaram o papado a ser transferido para a cidade de Avignon, né? Depois ali você tem a número 4, que é relacionado a Tratado de Latrão, criação do Estado do Vaticano. E esse Tratado de Latrão coloca todos os bens da igreja, né, ali de Roma, como patrimônio do Estado. Então, tudo que Roma possui não pode ser desfeito, tá? Não pode ser vendido, não pode ser tirado de lá.
porque é um patrimônio histórico tombado desde o Tratado de Latrão. Joia, pessoal? Essa foi a nossa correção. Um abraço, continuem se cuidando, usando máscara. Fiquem com Deus.